Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do NUPACT, Núcleo de Pesquisa em Abordagem Construcional e Tradução. O meu nome é Patrícia Fabiane Amaral da Cunha Lacerda. Sou pós-doutora em Linguística pela Universidade Federal de Minas Gerais e professora do curso de Letras da Universidade Federal de Juiz de Fora e coordenadora do NUPACT. Bom, aqui estão os nossos contatos, as nossas redes sociais. O NUPACT é coordenado por mim e vice-coordenado pela professora Lauria Ferreira Martins da Horto. Nós temos um site que muito em breve estará no ar, que é o fjf.br/NUPACT. Neste site, eu disponibilizarei todas as orientações de mestrado, doutorado, iniciação científica, também artigos publicados, capítulos de livros, corpora que compilamos aqui também ao longo do tempo, então todo o nosso material de divulgação será disponibilizado. Temos também outras redes sociais, temos um Instagram, uma conta, sempre que algum membro do NUPACT vai a evento, um artigo, um trabalho publicado, nós divulgamos, como também o fazemos também por meio do Facebook, tá? No nosso grupo NUPACT, e o canal do YouTube, vocês estão vendo esse vídeo, inclusive, no canal do YouTube. Bom, gente, rapidamente para aqueles que estão chegando aqui, agradeço a presença, a atenção de vocês. Particularmente, eu vou falar rapidamente de mim, falo um pouco também no vídeo de apresentação. Eu sou professora da Universidade Federal de Juiz de Fora há 10 anos. Eu atuo como funcionalista há 10 anos. Sou membro do grupo de estudos de discurso e gramática. A abordagem com a qual eu trabalho é a gramática de construções, na sua vertente pensada em relação à mudança linguística, tá? Tanto como processo como produto. Sou professora do bacharelado em letras da Universidade Federal de Juiz de Fora, atuo na área de tradução, trazendo nas minhas pesquisas também a contribuição da abordagem construcional para a tradução. E trabalho com a linguística de corpos, que tem me auxiliado muito tanto no funcionalismo, que eu pratico, que é a LFCU, que é a linguística funcional centrada no uso, e também trago contribuições, contributos da linguística de corpos para os estudos da tradução. Então é isso, gente. Por que fazer o NUPACT? Por que fazer esses vídeos? Eu acredito no altruísmo acadêmico. Eu acredito que, como servidora pública, eu, claro, dou as minhas aulas, oriento, publico, faço muitas atividades, mas eu acho, sim, que é importante que a comunidade acadêmica, de forma geral, tenha acesso a toda a produção que nós fazemos aqui, de fato, que esse material possa ajudar mestrandos com suas pesquisas, doutorando com suas pesquisas, alunos de graduação também a conhecerem, se direcionarem. Então, essa é a minha intenção. Por isso, eu peço que vocês deixem nos comentários, por favor, tá? Dicas que vocês tenham de vídeos, conceitos que vocês querem que eu discuta aqui. Esse espaço é para vocês, tá? Esse espaço do NUPACT aqui no YouTube é para que eu possa fazer vídeos que auxiliem teoricamente vocês de alguma forma, tá bom? Por favor, deixe seus comentários, eu vou ficar muito feliz com a indicação de vocês, tá? Passemos então agora ao tema da minha fala de hoje, que é metodologia de análise de dados, uma perspectiva construcional. Gente, para quem viu os vídeos anteriores, vocês vão ver que o fundo é um pouco diferente, tá? Eu estou aqui no meu gabinete na Universidade Federal de Juiz de Fora, tá bom? Por isso que está um pouco diferente. Este é um tema que me instiga muito, um tema com o qual eu tenho trabalhado já há algum tempo, Como pensar a acuidade metodológica na abordagem construcional. Devemos assumir preponderantemente a metodologia qualitativa, a metodologia quantitativa ou o método misto é o melhor caminho? Então, a estas questões eu vou tentar responder agora falando um pouquinho da nossa experiência aqui em Juiz de Fora, da minha experiência em particular. Aqui está a indicação para vocês de 2 trabalhos meus, tá? Um trabalho publicado em 2016, vocês conseguem ter acesso facilmente na revista Linguística da UFRJ, tá? Intitulado O papel do método misto na análise de processos de mudança em uma abordagem construcional, e uma fala minha, uma apresentação oral minha, durante o seminário do grupo de estudos de discurso e gramática. Nós temos anualmente esses encontros, Neste caso foi o 22º Seminário Internacional e o 9º Seminário Internacional. O título da minha fala na ocasião foi Rediscutindo o Estatuto da Propriedade da Produtividade no âmbito da abordagem construcional da mudança. O grande objetivo aqui, gente, será então discutir o papel do método misto, baseado no equacionamento entre a metodologia qualitativa e a metodologia quantitativa na análise de processos de mudança linguística em uma abordagem construcional. Algumas questões, então, fundamentais sobre o método misto.
para aqueles assim que talvez não conheçam profundamente, tá? Eu sei que muitos conhecem, mas pegando o background, bem do iniciozinho, tá? De acordo com Breman, a análise qualitativa de dados se estabelece a partir da perspectiva do pesquisador sobre o objeto. Nesse sentido, a metodologia qualitativa busca uma descrição detalhada do objeto investigado a partir do contexto em que ele é instanciado. Portanto, segundo o autor, o pesquisador deve se preocupar, na verdade, ter duas preocupações: oferecer uma descrição detalhada do objeto de análise. Na verdade, três preocupações. A segunda é compreender o contexto em que o objeto analisado ocorre e também considerar como os conceitos surgem a partir dos dados e não a priori. Então, nós devemos partir, na verdade, do método dedutivo por meio dos dados e não do método indutivo, né? Bom, já a metodologia quantitativa, como destaca Deal em 2004, pauta-se na quantificação dos dados analisados, objetivando resultados que evitem possíveis distorções de análise e interpretação. Desse modo, a fim de realizar o levantamento e análise dos dados, o método quantitativo se caracteriza pelo emprego de técnicas estatísticas, desde as mais simples até as mais complexas. E aqui eu faço um parênteses, né? Um parênteses sobre a minha experiência com metodologia quantitativa, assim, que acaba sendo longa, de mais de 20 anos. Bom, eu sou sociolinguista de formação, meu mestrado, doutorado, desde iniciação científica, no segundo período de iniciação científica, segundo período do curso de letras, sempre fui bolsista de IC, convivi com sociolinguística por muito tempo, na perspectiva quantitativa. Bom, graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado. E eu sou há 10 anos funcionalista. Durante a sociolinguística, eu usei muito, por muito tempo, apliquei por muito tempo o programa Goldvar, Varbru, analisando, então, variáveis dependentes, independentes, tentando entender a variação linguística. E há 10 anos eu sou funcionalista, né? Essa data converge com a minha entrada aqui na Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu sou, na verdade, 11 anos funcionalista, né? Na vertente da LFCU, da Linguística Funcional Centrada no Uso. E eu aplico a frequência de uso, eu aplico a metodologia quantitativa às minhas pesquisas funcionalistas, às minhas pesquisas da abordagem construcional da mudança, usando de maneira mais atual a linguística de corpos já há alguns anos. Tá? Bom, futuramente eu vou trazer aqui, tá, gente, para vocês, se vocês tiverem interesse, me deixem nos comentários, como usar um software gratuito chamado AntConc para extração de dados. Isso tem sido muito útil nas minhas pesquisas e nas pesquisas também dos meus orientandos, né? Nós que lidamos com corpora enormes e muito extensos, eu consigo extrair de forma muito rápida e quantificar os resultados de forma muito rápida. Eu posso trazer esse conteúdo para vocês. Bom, já o método misto. Por sua vez, o método misto, nos termos de Johnson e outros autores, consiste na combinação de elementos de abordagens de pesquisa qualitativa e quantitativa com o propósito de ampliar e aprofundar o conhecimento sobre o objeto de análise. Bom, dando continuidade, como destaca Creswell, historicamente sempre houve a tendência de se estabelecer uma dicotomia entre o método qualitativo e o método quantitativo. O que se percebe na virada do século XX para o século XXI é uma tendência de cada vez mais unir as duas metodologias, que é o que eu venho fazendo aqui. Bom, de acordo com o autor, na atualidade, a principal questão é definir como as práticas de pesquisa se posicionam entre os dois polos, ou seja, como cada pesquisa baseada no método misto, em função do seu objetivo, pode tender a ser mais qualitativa ou mais quantitativa. No que se refere pontualmente à análise linguística, Shiffrin, de modo bastante objetivo, defende o equacionamento entre metodologia qualitativa e metodologia quantitativa. Bom, segundo a autora, quando os dois métodos de pesquisa são associados, mesmo que assimetricamente, é possível que o pesquisador obtenha um número elevado de ocorrências e uma análise adequada da formação e da estrutura de determinados padrões, né? Uma vez que se pode pautar em uma prévia descrição das categorias nas quais os dados serão enquadrados e na elaboração de generalizações analíticas a partir da quantificação das ocorrências. Portanto, a adoção do método misto, segundo a autora, permite que o pesquisador disponha de um número elevado de ocorrências de determinados padrões a fim de obter uma análise mais apurada, tanto do objeto investigado quanto do próprio contexto em que ele ocorre. Bom, gente, é o que eu venho praticando aqui, tá? A análise qualitativa me permite compreender muito bem o contexto e o cotexto
em que as microconstruções estão presentes, né, o contexto em que se dá a mudança. Por sua vez, a análise quantitativa por meio do levantamento da frequência de uso me permite entender questões vinculadas até mesmo à extensibilidade de determinado padrão construcional, atestando questões vinculadas à propriedade, não só à produtividade em voga, mas questões vinculadas à propriedade da esquematicidade e a propriedade da composicionalidade. E é sobre isso que eu vou falar com vocês aqui um pouquinho mais adiante, tá? Bom, falando um pouquinho agora mais diretamente ao que nos interessa, que é o método misto e abordagem construcional da mudança. Embora não desenvolvam pontualmente uma proposta metodológica para abordagem construcional da mudança, Trowbridge e Trousdale, na obra de 2013, A Constructionalization and Constructional Changes, os autores trazem em sua obra uma breve reflexão sobre a importância do equacionamento entre a metodologia qualitativa e metodologia quantitativa. Bom, nos termos dos autores, nós temos o seguinte: vocês vão ver que os próprios autores dizem que eles não cumprem no livro a agenda, né? Eles vão para um viés qualitativo. Embora também não tragam muitos dados analisados, mas eles seguem, né, a seara da análise qualitativa. Mas, por outro lado, não negam, muito pelo contrário, eles referendam a importância da análise quantitativa, que tem sido, na verdade, a minha agenda de trabalho aqui. Realizar pesquisas empíricas na UFJF, em que eu consigo coadunar as duas metodologias, verificando, comprovando as propriedades da produtividade, da composicionalidade e também da esquematicidade. Bom, palavras então dos autores. É um excerto longo, mas vale muito a pena a leitura. Vamos lá. O nosso trabalho neste livro apresentou uma abordagem qualitativa para a construcionalização e as mudanças construcionais. Nisso, nós nos diferenciamos de Hilbert, cuja pesquisa tem sido conduzida na tradição da linguística de corpus quantitativa. Nós consideramos as abordagens qualitativa e quantitativa como sendo complementares para o trabalho na linguística histórica e prevemos a possibilidade de unir as duas abordagens em estudos de mudança linguística em curso, em que a análise da microvariação no nível individual dos falantes poderia ser combinada com a análise quantitativa da macrovariação no nível do grupo social. Gente, essa é uma outra questão que eu quero um dia falar aqui, tá? O papel das redes sociais, não redes sociais, Instagram, Facebook, não, mas as redes sociais, um conceito da sociolinguística variacionista, né? A minha experiência de sócio. Bom, nós temos de Mirror e Mirror 80, tá? Em que os autores falam, na verdade, de como as redes sociais uniplexes e multiplexes são propulsoras de processos de mudança. Então, eu quero trazer essa reflexão para vocês, como pensar a abordagem construcional da mudança, por que um construto, por que um determinado padrão construcional se torna convencionalizado, ritualizado na língua, em função, né, de questões vinculadas aos grupos sociais, questões identitárias. Eu quero muito trazer essa reflexão, tá? E também produzir algum trabalho acadêmico sobre isso. Mas voltando aqui. Tais estudos quantitativos permitem, em uma abordagem mais refinada, estabelecer a relação entre frequência e entrincheiramento, que é o famoso entrenchment. Aquele termo do inglês que é difícil de traduzir, né? Traduzir como entrincheiramento. E o grau de abstração a partir do qual os grupos de falantes parecem organizar aspectos do seu conhecimento linguístico. Bom, agora eu vou para a minha reflexão em relação ao que falam os autores. Deixa eu ajustar um pouquinho aqui, vamos lá. No caso específico das propriedades da esquematicidade e da produtividade, cremos que o levantamento da frequência de uso, palavras minhas, tá? Pode contribuir substancialmente para que possamos mensurar a extensão de cada um dos níveis esquemáticos propostos pelos autores, né? Construto, microconstrução, subesquema, esquema. Bom, nesse caso, a nosso ver, caberia principalmente a uma análise qualitativa de dados as seguintes funções. Então, neste meu artigo de 2016 e nesta fala minha no DIG, Discurso e Gramática, no seminário em 2017, eu chego a certas conclusões. Quais seriam, de fato, as contribuições? O que me permitiria a análise qualitativa na abordagem construcional? E o que me permitiria a análise quantitativa na abordagem construcional? Bom, em relação à análise qualitativa, caracterizar o pareamento entre forma e significado no nível da microconstrução, do subesquema e do esquema. Bom, e também descrever os contextos de uso em que emergem os construtos na língua. Como eu já falei anteriormente, entender o contexto e o cotexto.
e descrever pontualmente, né, as ocorrências analisadas, os construtos, né, que são as ocorrências empiricamente atestadas nos corpora. A análise qualitativa me faculta isso. Por sua vez, a análise da frequência de uso, a análise quantitativa me faculta, a meu ver, 3 possibilidades. Comprovar como os construtos, devido à sua alta frequência, passam a ser reconhecidos na língua como padrões microconstrucionais, que se estabelecem a partir de um pareamento simbólico e convencional entre forma e significado, ou nos termos mais atuais da própria Goldberg, forma-função. Bom, também me permite a análise quantitativa compreender a extensibilidade dos níveis mais hierárquicos da rede, atestando que quanto mais esquemático, com maior número de slots eu lembro que são posições a serem preenchidas. Bom, eu tenho só que não, exemplo, só que não, só que nunca, só que jamais, né? E eu tenho um esquema genérico, só que X. Esse X, um slot com várias possibilidades de preenchimento. Não, nunca, jamais. Sim, claro, never. Só que não, só que nunca, só que jamais, só que never. Bom, são slots. Bom, isso também de um subesquema a um esquema, né? Quanto então maior, na verdade, quanto mais esquemático é um subesquema ou um esquema, maior será o número de padrões microconstrucionais sancionados. E isso a frequência de uso me ajuda a fazer, sim, a testar. Verificar que quanto mais produtivo é determinado padrão microconstrucional, maior é a probabilidade de ele servir de exemplar a partir do mecanismo da analogização nos termos de Trousdale para a emergência de novos padrões construcionais. Bom, gente, isso é muito interessante. Eu vou dar até um exemplo para ficar um pouquinho mais claro, tanto do meu objeto de pesquisa quanto da Laurier Ferreira Martins da Horto, tá? Vou falar do meu. Bom, quando eu levantei as microconstruções, só que não, só que nunca, só que never, só que jamais, só que sim, só que claro, a mais frequente, a mais produtiva e, portanto, a mais prototípica é o só que não. E essa produtividade, alta produtividade de uso, me levou a hipotetizar que o só que não serviria na língua, sim, como exemplar, como modelo, para a instanciação desses novos outros padrões, né, como só que nunca, só que never, só que jamais, ao longo do tempo. A Laurier Ferreira Martins da Horto, que faz um pós-doutorado comigo, né, hoje em dia, no seu doutorado orientado por mim, ela analisou construções com super, hiper, mega, ultra. Bom, ela verificou, né, há construções intensificadoras, modelizadoras epistêmicas, mas assim, em relação, né, às intensificadoras, a frequência de uso de super foi tão maior em relação a mega e hiper, ultra, também nos leva, né, levou a Laurier, me levou a hipotetizar junto com ela, que o super seria o exemplar. Ou seja, a produtividade nos leva a crer, né, nesse caráter de exemplaridade, de esquematicidade, de genericidade, de uma microconstrução que vai permitir, inclusive, o sancionamento de outras microconstruções na língua. Bom, vamos lá. Algumas questões para discussão, tá? A gente tem mais esse tópico, mais 6 e acabamos, tá? Para não ficar muito longo o vídeo. A proposição de uma metodologia de pesquisa que seja adequada à abordagem construcional da mudança é tarefa bastante ampla e complexa, bastante árdua. Este trabalho, nesse sentido, a gente não teve, nem terá, de modo algum, a pretensão de esgotar a questão. Muito pelo contrário, né? Como enunciamos desde o início, nós procuramos aqui apenas estabelecer uma reflexão, né? Uma reflexão sobre o papel que a metodologia de pesquisa pode desempenhar na apresentação de evidências empíricas para algumas das proposições teóricas formuladas e apresentadas por Trousdale, no âmbito da abordagem construcional da mudança. Então, é uma reflexão, gente, é uma agenda de trabalho muito grande tratar de metodologia na abordagem construcional. Bom, a abordagem construcional da mudança é ainda bastante recente. Bom, gente, a obra de Trousdale, né, Constructionalization and Constructional Changes, ela data de 2013, são quase 7 anos, ainda é recente, né? Bom, então há necessidade de se buscar um refinamento de natureza metodológica para o tratamento de processos de mudança linguística, né? E nesse sentido, conforme destacamos aqui, neste trabalho aqui com vocês, Trousdale já assume, no fim de sua obra, a importância desse equacionamento entre abordagem qualitativa e abordagem quantitativa do ponto de vista metodológico. Como os autores afirmam e como podemos ilustrar, mesmo que parcial e sinteticamente, nessa breve apresentação, por meio do estudo de caso apresentado, falei um pouquinho do meu trabalho, da Laurier, mas claro que futuramente eu vou apresentar muito mais a fundo o meu trabalho, esse só que não, eu já apresentei para quem não assistiu o vídeo, tá?
é o segundo vídeo do NUPACT. Voltem, por favor, no YouTube, vocês vão localizar, tá? O da Laurier, eu vou sim, a posteriori, falar do trabalho dela, de outros orientandos, tá? Bom, então, quando nós aliamos os dois métodos de análise na abordagem construcional da mudança, nós podemos, de modo mais geral, contribuir para a compreensão de como as inovações que emergem no fluxo da interação, de fato, se regularizam na língua e, de modo mais restrito, né, comprovar a extensibilidade das propriedades da esquematicidade e da produtividade. Bom, agora eu vou caminhar um pouquinho, gente, finalizando aqui, para pensar, haveria, de alguma maneira, alguma centralidade, não no sentido de mais importante, tá, gente? Mas uma centralidade, será que a abordagem, a produtividade, ela seria central no sentido de ajudar a comprovar questões que dizem respeito à propriedade da esquematicidade e à propriedade da composicionalidade? Ela seria central nesses termos? Vamos discutir agora. Pergunta que eu faço, né? Questão colocada aqui. Bom, rediscutir o Estatuto da Propriedade, da Produtividade no âmbito da abordagem construcional da mudança. O objetivo aqui, na verdade, é rediscutir pontualmente o Estatuto da Propriedade da Produtividade. Bom, nesse sentido, uma questão que tem nos inquietado nas pesquisas desenvolvidas no âmbito do projeto que eu coordeno, que é intitulado, né, Abordagem Construcional da Mudança Linguística aplicada ao português brasileiro, que eu coordeno aqui na UFJF, são Estatuto e Relevância que, de fato, cada uma das propriedades propostas por Trousdale teria na abordagem construcional da mudança. Bom, as questões que comumente têm se colocado são, vamos a elas, duas questões que eu formulo particularmente. As três propriedades teriam o mesmo estatuto nos processos de construcionalização? Haveria alguma propriedade que poderia ser considerada mais central ou mais basilar em relação às demais? Bom, reflexões minhas, respostas parciais minhas por enquanto, tá, gente? Como apontado e defendido neste trabalho, a propriedade da produtividade apresenta extrema relevância para que, em grande medida, se atestem importantes questões que dizem respeito às propriedades da esquematicidade e da composicionalidade. Em sua obra, Trousdale tratam das três propriedades com igual medida e peso, argumentando sua relevância na ocorrência de processos de construcionalização. No entanto, a partir das reflexões encaminhadas e principalmente das discussões que têm sido empreendidas no âmbito do projeto que eu coordeno aqui, com todas as orientações nos últimos anos, né, com uma agenda aí que já vem longa de trabalho, nós temos cada vez mais considerado que o Estatuto da Produtividade pode talvez ser redimensionado no âmbito da abordagem construcional da mudança, sim. Nesse sentido, as questões que têm se colocado para nós são, primeiro, bom, são duas grandes questões. Haveria, em alguma medida, essa centralidade, né, da propriedade, como eu já fiz a pergunta antes, da produtividade? E questões fundamentais que dizem respeito, então, à esquematicidade e composicionalidade poderiam ser empiricamente atestadas? Gente, eu já respondo de antemão que sim, para mim, por quê? Em relação à esquematicidade, como eu já mencionei, inclusive do ponto de vista microconstrucional, eu consigo, por meio do levantamento da frequência de uso, eu consigo ver se determinado padrão é muito produtivo, é muito prototípico, até verificando talvez que ele seja basilar, exemplar, na instanciação de novos padrões na língua. É o caso do Só Que Não, que para mim sim é uma microconstrução com caráter esquemático, que levou a instanciação como modelo cognitivo, né? Só Que Não levou então a instanciação Só Que Nunca, Só Que Jamais, Só Que Never, Laurier, Ferreira Martins e tantas outras orientações que eu poderia trazer aqui, vou trazer com o tempo. O super é tão mais frequente na língua, gente, que ele teria servido, então, do ponto de vista microconstrucional, né? Do ponto de vista, então, da propriedade da esquematicidade, teria servido de base para instanciação, como exemplar para instanciação de mega, hiper, ultra e tantos outros aí, blaster, se eu quiser, outros intensificadores que eu tenho. Em relação à composicionalidade, né? Quanto mais frequente é determinado padrão construcional na língua, mais possibilidade ele tem de passar por uma pós-construcionalização, seja pela expansão de colocações ou por processos de redução fônica ou morfológica. O Só Que Não é um grande exemplo, né? O Só Que Não nas redes sociais hoje, ele é do ponto de vista gráfico, identificado com hashtag SQN, formando um chunk.
O chunk é uma consequência da produtividade, né? O chunk, a unidade de processamento, como o Bybee fala, né? Ela é consequência da alta produtividade. Então, a meu ver, sim, a produtividade permite, de fato, que se confirmem questões relacionadas à propriedade da esquematicidade e à propriedade da composicionalidade. Sim, é a minha defesa, é o meu pleito acadêmico. Se de fato considerarmos que os resultados que dizem respeito à produtividade são fundamentais para que tratemos as propriedades da esquematicidade e da composicionalidade, uma questão que naturalmente emerge é a necessidade de se pensar uma metodologia adequada no âmbito da abordagem construcional da mudança, que dê conta, então, dessas propriedades, né, da propriedade da produtividade, elencando as outras duas em todas as suas dimensões. Na verdade, a produtividade, além de consistir no levantamento da frequência de uso, assume, no âmbito da abordagem construcional da mudança, um papel extremamente relevante, uma vez que diz respeito também ao grau de extensibilidade dos níveis mais abstratos e hierárquicos da rede construcional, atestando que quanto mais esquemático, com maior número de slots em um subesquema ou um esquema, maior será o número de padrões microconstrucionais sancionados. Também, gente, eu consigo comprovar isso, quanto mais esquemático é o esquema, mais produtivo ele vai ser, com certeza. Bom, e acrescenta-se a isso o fato também de a produtividade ser fundamental para definir o grau de exemplaridade, acabei de falar agora há pouco, né? Bom, de abstração, consequentemente, que uma microconstrução pode desempenhar em uma rede construcional, já que quanto mais produtivo é determinado padrão microconstrucional, maior é a probabilidade de ele servir de exemplar, a partir do mecanismo da analogização para a emergência de novos padrões construcionais na língua. Gente, é isso. Termino aqui minha jornada. Agradeço a paciência de vocês, quem conseguiu ficar até o finalzinho, tá? Eu tô tentando fazer, assim, vídeos não muito longos, mas são vídeos mais densos, né? São vídeos de conteúdo, não tem como também ser muito superficial aqui. Então, de novo, novamente, eu reitero aqui, eu ratifico, peço que vocês deixem nos comentários temas que vocês querem ver em relação à abordagem construcional da mudança, que é a gramática de construções, a sua vertente pensada, né, a partir de variação, mudança. Bom, questões também relacionadas à linguística de corpos, eu quero trazer muito conteúdo de linguística de corpos aqui, eu quero mostrar aos funcionalistas como realizar pesquisas funcionalistas de maneira muito prática, usando o ENTCONC, programa para extração de dados, vai facilitar muito o nosso trabalho, o trabalho de vocês que estão assistindo, como vem facilitando o meu, dos meus orientandos, tá? Quero também trazer muitas reflexões aqui relacionadas aos estudos da tradução. Então, me deixe nos comentários vídeos que vocês queiram, tá? Eu estou tentando sempre trazer um pouquinho de cada coisa aqui, mas deixe que eu quero ser útil para vocês. A intenção do canal é essa, né? Servir vocês academicamente, né, gente? Cumprir meu papel de servidora pública, trazendo conhecimento também para a comunidade acadêmica de forma geral. Agradeço enormemente a atenção, a paciência de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, tá? Muito obrigada.